Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos direto a um momento, assim, de tensão máxima na história de Israel no deserto, né? O episódio do bezerro de ouro. Exato, logo depois daquela experiência incrível no Sinai. A gente vai usar como base Êxodo capítulos 32 e 33 e também algumas ideias, algumas percepções do comentário Patriarcas e Profetas. Ótimas fontes para a gente mergulhar nesse evento. Então, o cenário é esse. Moisés está lá no Monte Sinai, 40 dias já, isolado, recebendo a lei e os planos para o santuário. 40 dias é muito tempo, né? Pois é. E lá embaixo, no acampamento, a ausência dele começa a gerar, primeiro, impaciência, depois acho que um medo real, e aí, bom, a crise de fé explode. A pergunta que fica é, o que acontece quando o líder visível some? E talvez a sensação da presença de Deus vai junto, né? Essa é a questão central mesmo. Nossa análise hoje quer entender, o que levou o povo a tomar aquela decisão tão drástica. Qual foi a de Arão? E a resposta de Deus que foi, nossa, Bem tensa. intensa é pouco. E claro, o papel fundamental de Moisés ali como mediador. Vamos tentar, assim, desvendar as camadas dessa história sobre fé, sobre falha humana, liderança e essa relação tão complexa, né? Deus e o seu povo. Perfeito. Então, vamos descer para ver o que está rolando no acampamento. 40 dias. A ansiedade, pelo jeito, virou pânico mesmo. O texto fala que o povo se juntou contra Arão. Sim, a pressão deve ter sido enorme. E tem um detalhe interessante que o comentário Patriarcas e Profetas levanta. Tinha muita gente ali, aquela mistura de gente que saiu do Egito junto, que estava acostumada com deuses visíveis. Ah, sim. A cultura egípcia era cheia de imagens, né? Exato. Então, a ideia de um Deus invisível que se comunicava através de Moisés sempre foi um desafio para eles. Sem Moisés ali, visível, eles se sentiram meio perdidos, órfãos espiritualmente. A psicologia da situação é fascinante. Eles tinham acabado de ver milagres, assim, espetaculares. As pragas, o Mar Vermelho, o maná todo dia. Coisas incríveis. Mas, como o comentário sugere, até o extraordinário pode virar rotina, sabe? A nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, o pão caindo do céu, talvez já não tivesse um mesmo impacto. Perdeu o uau. Exatamente. Aí, a demora de Moisés quebra essa rotina e a expectativa deles vai para o espaço. Daí vem aquela demanda. Faze-nos deuses que vão adiante de nós. Querem algo concreto. Palpável. E a escolha do bezerro, isso me intriga. Não parece ser por acaso. De jeito nenhum. O bezerro, ou um touro jovem, né, era um símbolo muito forte de poder, de força, de fertilidade nas culturas ali da região. Tipo touro Apis no Egito. Exatamente. O Apis no Egito, de onde eles tinham acabado de sair, e também em Canaã, para onde eles estavam indo. O comentário sugere que talvez eles não estivessem rejeitando Deus, o Yahvé, de cara, mas queriam uma representação visível do poder que os libertou. Uma tentativa, então, de tornar o divino mais gerenciável? Mais parecido com o que eles já conheciam. Isso. Uma tentativa desastrosa, claro. E o Arão nessa história? Irmão de Moisés, futuro sumo sacerdote. A pressão toda caiu nele, a multidão pedindo um Deus visível. Como ele lida com isso? Olha, a reação dele é descrita como uma grande falha, né? O comentário Patriarcas e Profetas fala em fraqueza, em medo pela própria vida. Ele pede os brincos de ouro. Das mulheres, das crianças. Sim. Talvez, como sugere o comentário, ele pensou que o apego ao ouro fosse frear o povo, sabe? Que eles hesitariam em dar as joias. Uma aposta arriscada. E que falhou feio. O pessoal entregou o ouro na hora, mostrando a força daquele desejo pelo ídolo. Aí Arão supervisiona a fundição do bezerro, e aí vem o ponto de ruptura mesmo, a transgressão clara. Quando o povo vê o bezerro pronto. E declara: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Nossa, é negar de frente o poder único de Yahweh. E Arão não só permite, como parece que entra na onda. Pior, vendo que o povo gostou, ele constrói um altar na frente do bezerro e anuncia: amanhã será festa ao Senhor, ao Yahweh. Misturando tudo.
Exato. Isso é o que a gente chama de sincretismo. Tentar misturar a adoração ao Deus verdadeiro com práticas com símbolos pagãos. E o texto diz que o povo sentou para comer, beber e depois levantou-se a folgar. Esse folgar tem uma conotação mais pesada, né? Sim, Patriarcas e Profetas liga isso à licenciosidade, à imoralidade que era comum nesses rituais idólatras, como os do culto a Apis. Foi uma afronta direta, assim, flagrante, ao mandamento que tinham acabado de ouvir. Não farás para ti imagem de escultura. Enquanto essa festa rolava lá embaixo, a cena muda para o alto do Sinai. Qual a reação de Deus? É imediata. E olha, é severa. Deus fala para Moisés, vai, desce, porque o teu povo, nota a linguagem, Teu povo. Como se Deus estivesse se distanciando. exato, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. A ira divina acende. Deus chama o povo de obstinado, de dura cerviz, e faz uma proposta para Moisés que é chocante. Qual a proposta? Ele diz, deixa-me para que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma. E de ti farei uma grande nação. Uau! Oferecendo a Moisés a chance de ser um novo Abraão, basicamente. Mas ele não aceita, né? A resposta dele é impressionante. Impressionante mesmo. Ele não desce correndo para apagar o incêndio. Ele fica lá e intercede pelo povo. Recusa a oferta. Totalmente. E os argumentos dele, como o comentário detalha bem, são focados na honra de Deus, não tanto no bem-estar do povo em si. Interessante isso. Quais foram os argumentos? Primeiro, a reputação de Deus perante os egípcios. O que eles diriam? Que Deus tirou o povo para matar no deserto. Cadê a coerência divina? Faz sentido? Segundo, ele lembra a Deus. Esse povo não é meu, Moisés, é teu povo, que tu tiraste do Egito com tanto poder. Ele devolve a posse para Deus. Exato. E terceiro, ele apela para as promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. A promessa da descendência, da terra. E aquela parte deixa-me, que soa como uma ordem para Moisés não se meter. Pois é, Patriarcas e Profetas traz uma leitura interessante, que talvez não fosse uma proibição, mas quase um teste, sabe? Um convite implícito para a intercessão, como se Deus estivesse mostrando a gravidade, mas também que a oração de um fiel podia fazer a diferença. E fez, né? Deus se arrependeu do mal que dissera. Daquele momento, sim, a intercessão de Moisés prevaleceu ali, mas não acabou. Não, depois que ele desce e vê tudo aquilo, quebra as tábuas, confrontarão, ele sobe de novo. E aí, a oração dele vai para o outro nível. Nossa, vai mesmo. Ele volta para Deus e diz algo como, olha, esse povo pecou feio, fez deuses de ouro, agora perdoa o pecado deles. Mas se não, então me risca, por favor, do teu livro que escreveste. Ele oferece a própria salvação. É uma das falas mais altruístas da Bíblia inteira. Ele está disposto a perder a própria eternidade, o lugar dele no livro da vida, por aquele povo que tinha acabado de rejeitá-lo. O que é exatamente esse livro da vida? E como Deus responde a essa oferta tão extrema? O livro da vida aparece em outros lugares da Bíblia, né? É tipo um registro celestial de quem pertence a Deus, quem tem a vida eterna. A disposição do Moisés de ser riscado dali mostra um amor sacrificial, uau, imenso. O comentário o compara a Cristo nesse ponto. Sim, o vê como um tipo, uma prefiguração de Cristo que realmente daria a vida pelo seu povo. Só que a resposta de Deus é bem clara sobre a responsabilidade de cada um. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Ou seja, Moisés não podia ser o substituto. Exato, ele mesmo era pecador. Só alguém sem pecado poderia pagar esse preço. Deus poupa a nação da destruição total por causa da intercessão, mas deixa claro, as consequências virão. No dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. A justiça não foi cancelada, só adiada, e, digamos, temperada pela misericórdia. Moisés então desce de novo, agora com Josué. Eles ouvem um barulho lá de baixo. Josué acha que é guerra. Mas Moisés, talvez já sabendo por Deus, percebe. Não é grito de guerra, é canto de festa. Festa idólatra. E quando ele vê o bezerro, as danças,
Aí a ira justa dele explode. E ele age rápido? E com força. Muito. Primeiro joga as tábuas da lei no chão, aos pés do monte. Um ato simbólico, né? Se o povo quebrou a aliança, as tábuas que representavam essa aliança também estavam quebradas ali diante deles. Forte. Depois ele destrói o ídolo, queima, moe até virar pó, joga na água e faz o povo beber, para mostrar graficamente a inutilidade e o gosto amargo daquele pecado. E o confronto com Arão, como foi? É quase constrangedor. Moisés pergunta como ele deixou aquilo acontecer. E Arão vem com aquela desculpa, né? Não fica bravo. Eles me deram o ouro, eu joguei no fogo e saiu este bezerro. Como se fosse mágica. Exato. Tentando tirar o corpo fora. Mostra bem a falta de firmeza dele naquele momento crítico. O que vem depois é uma parte bem pesada da história. O juízo sobre quem participou da idolatria. Sim, é um momento sombrio, não há dúvida. Moisés se coloca na entrada do acampamento e chama: "Quem é do Senhor, venha para cá." E quem responde? A tribo de Levi, que parece não ter se envolvido diretamente na idolatria principal. E aí, seguindo uma ordem direta de Deus, Moisés manda os levitas passarem pelo acampamento e executarem os líderes da rebelião, os que continuavam ali, firmes no pecado. Morreram uns 3.000 homens naquele dia. É uma medida extremamente severa. Difícil de processar. Com certeza. O comentário Patriarcas e Profetas tenta lidar com essa questão delicada. Argumenta que foi um juízo necessário para parar a gangrena da apostasia, que podia destruir a nação inteira espiritualmente. Uma cirurgia radical para salvar o corpo. Mais ou menos isso. E também seria um testemunho para as outras nações sobre a santidade de Deus e como ele via a idolatria. E, paradoxalmente, o comentário chama de um ato de misericórdia, porque evitou um mal maior ainda, talvez uma corrupção total como antes do dilúvio, salvando a maioria. Mas o juízo caiu só sobre alguns, então. Aparentemente sobre os líderes e os que persistiram na rebelião. Quem se arrependeu, acredita-se, foi poupado. O contraste é nítido. A fidelidade de Moisés, mesmo na dor de executar o juízo, versus a fraqueza de Arão, que levou ao pecado. Mas mesmo com esse juízo e a intercessão, as consequências ainda não tinham acabado, né? Não acabaram. Deus anuncia mais um afastamento parcial. Ele diz a Moisés que vai continuar guiando o povo para Canaã, mas que ele mesmo não iria mais no meio deles como antes. Por quê? Porque eles eram um povo obstinado e Deus, em sua santidade, poderia acabar consumindo eles no caminho por causa do pecado. Um anjo iria na frente no lugar dele. Nossa, e como o povo recebeu essa notícia? O texto diz que foi uma má notícia. O povo ficou de luto, tirou os enfeites, as joias, como sinal de arrependimento. E teve uma mudança física também. A tenda da congregação. O lugar de encontro com Deus. Isso, o lugar provisório antes do tabernáculo. Moisés armou essa tenda fora do acampamento, longe. Qual o recado disso? Um símbolo bem claro do desagrado de Deus, da separação que o pecado causou. A presença de Deus se retirou do centro. Mas, como o comentário aponta, tinha uma esperança ali. Qual? Tenda estava acessível. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda. O caminho para buscar a Deus continuava aberto para quem se arrependesse. E era ali, fora do acampamento, que Deus continuava falando com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Então a comunicação não foi totalmente cortada. Não. E é nesse clima de afastamento, mas com uma porta aberta, que Moisés faz aquele apelo pela presença de Deus lá em Êxodo 33 e pede para ver a glória divina. Isso leva àquela revelação maravilhosa do caráter de Deus em Êxodo 34, compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade. E o véu que Moisés usa depois? Tem a ver com isso. Simboliza a glória de Deus que o povo culpado não conseguia encarar, mas também, olhando para frente, aponta para a glória ainda maior do Evangelho em Cristo. É incrível como essa história antiga ainda conversa com a gente hoje, né? Como lidamos com a sensação de que Deus está ausente, com o silêncio, a espera. A tentação de criar nossos bezerros de ouro ainda existe.
Ah, sem dúvida. Talvez não de metal, né? Mas o profeta Ezequiel já falava dos ídolos do coração. Pode ser qualquer coisa. Segurança financeira, status, relacionamentos, ideologias, até ideias erradas sobre religião. Tudo que a gente coloca no lugar da confiança total em Deus vira um bezerro de ouro moderno. A história deixa bem clara a diferença entre a adoração de verdade e essa mistura, né? O sincretismo, exato. Adoração genuína é baseada na fé, na obediência à palavra. Sincretismo é tentar adaptar Deus aos nossos gostos, misturar o sagrado e o profano. E a questão da paciência e da fé no que a gente não vê. É o ponto central, eu acho. A raiz do problema ali foi a impaciência, a dificuldade de confiar no Deus invisível quando o líder humano sumiu. A história desafia a gente a cultivar essa paciência, essa confiança no caráter de Deus, nas promessas dele, mesmo quando a gente não entende tudo ou não vê ele agindo como a gente queria. Viver pela fé, não pela vista. Exatamente. E, claro, o poder da intercessão. Moisés é um modelo incrível, mas o comentário Patriarcas e Profetas sempre aponta para Cristo como o intercessor supremo. E como essa história toda se liga com o sacrifício de Cristo. O comentário explora isso de um jeito muito bonito. Aquela disposição do Moisés, risca-me do teu livro, é um vislumbre, uma sombra do que Cristo realmente faria. Jesus, o Cordeiro de Deus, não só se ofereceu para ser riscado, ele foi riscado, digamos assim. Ele tomou o nosso pecado, enfrentou a separação de Deus. Aquele grito na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Exato. Ele enfrentou isso e morreu para restaurar nossa confiança, para nos reconciliar com o Pai. A morte de Cristo é a resposta definitiva para esse problema da desconfiança, do pecado que começou lá no Éden e explodiu nesse episódio do bezerro. É a prova máxima do amor e da fidelidade de Deus, que desmente qualquer visão distorcida do caráter dele. Recapitulando rapidamente, então, a gente viu a queda rápida de Israel na idolatria, por causa da impaciência, da dificuldade de confiar no invisível. Vimos a reação de Deus, ira justa, mas também misericórdia, ativada pela intercessão de Moisés. Exploramos as consequências dolorosas do pecado, o juízo, o afastamento, mas também os vislumbres de restauração e da fidelidade de Deus que não falha. Exato, eu acho que a lição principal é essa tensão constante. A santidade de Deus versus a nossa fragilidade humana. Fica muito claro o perigo de buscar segurança no que a gente vê, no que a gente pode tocar, em vez de confiar no Deus invisível. Mas, por outro lado, a gente vê o poder da intercessão que nasce do amor e da fé que não desiste, mesmo quando Deus parece distante. Isso deixa uma última pergunta no ar para a gente pensar. Se a ausência visível de Moisés e a aparente ausência de Deus levaram Israel a fazer um ídolo concreto, como é que a promessa de Cristo, de estar conosco invisivelmente, mas sempre estou convosco todos os dias, como isso nos desafia hoje? Boa pergunta. Como a gente cultiva fé e confiança nele, principalmente quando tudo parece difícil, silencioso, quando a gente não vê a mão dele agindo como ou quando a gente espera? O que significa na prática mesmo andar por fé e não por vista no nosso dia a dia? Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.